Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos falar hoje aqui sobre a nossa live com... Vamos fazer a live hoje sobre a nossa missão à Índia, missão oficial do governo de Minas, junto com a Câmara Indiana de Comércio. Só um minutinho. Oi pessoal. Opa, Pedro, Paulo, bem-vindos. Bom ver vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, tá? Podem comentar. Enquanto, só aguardar o pessoal entrar aqui pra gente iniciar o histórico dessa missão. Foi tão interessante. Bem-vindo, pessoal. Ótimo. Gostaram da gravata? Trouxe de lá, ó. Diferente, né? Letícia, bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Maravilha. Guardar o pessoal entrar aí pra gente iniciar a live. Sayuri, bem-vinda. Bom, vamos lá. Então, pessoal, semana passada eu estive na Índia. Obrigado, Letícia. Semana passada eu estive na Índia, acompanhando uma missão oficial do governo de Minas Gerais, que foi associada a uma missão empresarial organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Índia. Foi uma coisa assim de altíssimo nível, muito bem organizado. O pessoal do governo está de parabéns, profissionais todos de alto nível. Teve o secretário de Desenvolvimento de Minas, Fernando Passalho. Teve o pessoal do Invest Minas, lá liderado pelo João. O próprio vice-governador, claro, né, o Paulo Brandt. Tivemos o cônsul honorário da Índia no Brasil, Dr. Elson. O Leonardo Ananda, que é o cônsul honorário da Índia para o Rio de Janeiro. E trabalha também na Câmara Brasil-Índia. Então, assim, não vai dar pra falar todo mundo, foi uma equipe de altíssimo nível. O pessoal da Câmara Indiana também, o Guilherme, a Natália, a Fernanda. Só gente muito boa. E tivemos uma agenda lá pesadíssima, pesadíssima. Letícia perguntou se vai entender o que eu vou falar. Vai, Letícia, eu vou falar aqui só como é que foi a missão. E foi muito interessante. Até você poderia participar no futuro, eu acho, tá? Você que é empresário, foi uma coisa muito bacana. Então, pessoal, como é que foi a missão? A missão foi o seguinte. Com essa organização toda da Câmara Brasil-Índia, né, que foi muito boa, nós chegamos em Nova Delhi, que é no norte da Índia, a capital, seria a nossa Brasília aqui. Ficamos lá alguns dias. Depois, uma parte da missão desceu para Mumbai, que é a antiga Bombaim, e outra parte foi para Bangalore, que é uma área muito tecnológica da Índia, e depois a gente se reencontrou. Então a missão, na verdade, foi assim, uma organização muito complexa, porque você tinha equipes atuando dentro mesmo das cidades que a gente estava, por exemplo, Nova Delhi. Você tinha, às vezes, uma equipe numa reunião, outra equipe em outra reunião, por exemplo, o governo ia para reuniões com o governo, os empresários iam para reuniões com os empresários, depois o grupo todo se dividiu, depois se reunificou de novo em Mumbai. Foi muito, muito interessante. Nós chegamos lá na época do Holi, que é um festival religioso lá, mais ou menos. É como se fosse o festival do fim do inverno, inaugurando a primavera. E eu participei da festa. É um festival que, na verdade, até inspirou o nosso carnaval aqui no Brasil, segundo Gilberto Freire. Então o pessoal pega tinta, joga tudo na cara do outro. Eu mesmo me pintaram todo de tinta lá. Joga água. É uma festa. Foi bem legal a época. E além disso, fizemos várias visitas, tanto em órgãos do governo, quanto em empresas privadas indianas, que têm negócio no Brasil ou interesse em investir no Brasil. Então a missão tinha um grupo de pessoal do governo e um grupo de empresários, e a gente fez lá, teve uma agenda pesadíssima, inclusive. Tinha dia que a agenda começava às 5 e meia da manhã, sem brincadeira. 5 e meia da manhã tomava café no hotel, o hotel até abriu um café especial pra gente poder 6 horas, 6 e pouco entrar no ônibus e encarar o trânsito indiano, que é terrível. Mas conseguimos. Às vezes a gente visitava 2, 3 empresas no mesmo dia. Bom, por que Índia? A Índia é o seguinte, pessoal. A Índia é um país grande, tem tudo a ver com o Brasil. O nosso comércio com eles ainda é relativamente pequeno, mas tem crescido muito. Eu tinha estado na Índia há muito tempo atrás, lá para 2008, 2009. E naquela época o comércio com a Índia era 3 bilhões de dólares. Hoje já está mais ou menos em 10 bilhões. Só que o comércio do Brasil com a China é 100, 120 bilhões. Ou seja, é 10 vezes maior do que o comércio entre Índia e Brasil. E a tendência, se você pegar o tamanho da população indiana, que é quase igual à da chinesa, a proximidade, né, está mais próximo de nós do que a China, e as complementaridades econômicas, a tendência é o quê? É que o comércio com a Índia seja equivalente ao comércio com a China. Né? A tendência é, a gente está numa tendência de grande crescimento. Tanto que passou de 3 bilhões há uns 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, está mais ou menos 10 bilhões hoje, triplicou. E a tendência é que ele vai crescendo, né?
e que os gigantes asiáticos, Índia e China, têm uma importância mais ou menos parecida para a economia brasileira. Então, assim, o contexto geral é esse. E tem outros contextos também, né? O Brasil e a Índia estão oficialmente no grupo dos BRIC, então anualmente tem encontros, né? Tem vários tratados e acordos entre os países do BRIC. A gente é membro lá do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que faz investimentos no Brasil, inclusive acabou de anunciar agora um investimento, vai financiar uma obra lá de infraestrutura grande do estado de São Paulo. A Índia é uma democracia também, então assim, tem um pouco mais a ver com o Brasil nessa área, né? A China tem um outro sistema, a Rússia nominalmente também é uma democracia, mas na prática é um outro sistema, então tem essa proximidade com a gente. E culturalmente também é mais fácil de entender o indiano do que entender o chinês. Porque o indiano teve uma influência grande da Inglaterra recentemente, quando era uma colônia, né? Isso deixou marcas lá muito pesadas. E o Brasil, na época colonial, tinha muita relação via Portugal com a Índia. Então acaba que até certos detalhes de arquitetura, o próprio Holi, né, que é essa festa, eles deixam uma marca assim, cultural mais profunda, e você chega lá e você se sente bem. A verdade é essa, você se sente em casa. A relação cultural assim é muito mais fácil. Eu já estive na China, já estive na Rússia, já estive na Índia. A relação com o indiano é muito mais fácil, muito mais, você se identifica muito mais com o indiano, culturalmente falando assim, né? Você se sente mais à vontade do que com o chinês ou do que com o russo. Embora o russo também tenha uma cultura mais ocidentalizada, é bem diferente da nossa formação, sabe? Wellington, bem-vindo. Bom ter você por aqui. Então, e como é que foi a missão especialmente, assim, especificamente? Nós chegamos lá no sábado. No próprio sábado eu fui convidado para uma festa do Holi, por um advogado meu, Abhishek. Não meu, na verdade é o meu parceiro. Ele é um advogado indiano, né? A gente tem uma parceria para atender clientes indianos. Então nem dormi direito, todo desfusado. Já fui para essa festa, bom que tive uma reunião com ele. No domingo, nós fomos ao... A Letícia comentando que o indiano é muito mais simpático e alegre, é verdade. No domingo, o pessoal todo da missão foi visitar o Taj Mahal, que é maravilhoso. Inclusive foi bom porque o Elson, que é o cônsul honorário, né, da Índia no Brasil, estava acompanhando a gente e nos contou em detalhes lá algumas histórias do Taj Mahal muito interessantes, inclusive que eu não sabia. A pessoa que fez o Taj Mahal era o imperador, né? O Taj Mahal, na verdade, é um túmulo, ele fez para a esposa dele. Assim que ele terminou a construção do Taj Mahal, que foi caríssima, teve uma briga familiar, uma espécie de um golpe. O filho dele tomou o poder e prendeu ele, botou ele preso num forte. O Taj Mahal fica num rio, assim, né? Tem uma curva do rio, que tem um formato mais ou menos de lua. E os imperadores da Índia, nessa época, esses imperadores dessa dinastia eram muçulmanos. A Índia teve essa fase de império muçulmano. Muita gente não sabe, né? E aí, inclusive o Taj Mahal foi feito perto dessa curva do rio porque simbolizava a lua, que é um símbolo importante para os muçulmanos. Bom, esse imperador que fez isso foi preso num forte que ficava para cima do rio um pouquinho. Então, do forte, da cela dele no forte, ele via o Taj Mahal diariamente. Ficou lá, passou os últimos dias da vida dele lá preso, vendo o Taj Mahal à distância. Uma história bonita, né? Triste, bonita também. Arquitetonicamente é um palácio maravilhoso lá, não tem nem o que questionar, uma coisa linda mesmo. E aí, cheio de cultura, segunda-feira, né? A gente chegou sábado, domingo Taj Mahal. Segunda-feira começamos uma agenda de visitas assim muito intensa. Então vou falar aqui alguns lugares que a gente visitou e o que eu tirei desses lugares, para vocês terem uma ideia do que nós fizemos lá. Então as primeiras visitas foram com órgãos do governo indiano, especialmente o Invest India, que é uma mistura nossa aqui que seria do Invest Minas, que é um órgão do governo de Minas, e talvez da Apex, né, que é um órgão federal de promoção de comércio e investimentos no Brasil. Fomos muito bem recebidos. Eles lá, inclusive, têm uma equipe, eu achei bem legal, eles têm uma equipe própria para a América Latina, dentro do Invest India. Nem sei se a Apex é tão segmentada aqui no Brasil, se tem uma equipe própria para a Ásia, para a África, né? Lá eles são todos segmentados, tem equipe para a África, equipe para América Latina, para a Europa, então achei bem legal mesmo. Receberam a gente muito bem, ouviram os empresários que estavam lá, as áreas deles, tinha empresários de vários setores, de mineração, de engenharia, de tecnologia, empresários brasileiros, né? E celebraram um memorando de entendimento, uma espécie de memorando de intenções, para facilitar essa comunicação entre Índia e Brasil. E, inclusive, eu era o único advogado da comitiva. E eu estava lá como uma pessoa particular, não era membro do governo, né? Então estava lá como um advogado e eles me chamaram lá, conversei muito com um dos diretores lá, justamente porque ele falou que uma das coisas que falta para eles é essa orientação jurídica de como a empresa indiana pode investir no Brasil. Os sistemas são muito diferentes, né? O sistema brasileiro não é fácil, melhorou muito, mas ainda é um pouco estranho para qualquer estrangeiro, especialmente alguém da Ásia.
Então isso foi uma coisa que se repetiu muito. Toda reunião com empresa ou com órgãos do governo, eles sempre me chamavam e falavam, olha, você podia me ajudar. E eu fiquei de devolver para eles até uns manuais sobre como investir no Brasil. Então, assim, eu fiquei muito honrado, claro, né? Para mim foi muito bom poder contribuir com o meu estado, né? A gente estava, um dos objetivos da missão era atrair investimentos para o estado de Minas. Então, poder contribuir com o meu estado e também profissionalmente, para mim foi muito bom. Débora, bem-vinda, Patrícia. Pessoal, algum comentário, dúvidas, podem fazer, tá? Então, a gente tinha essas visitas nesses órgãos do governo e depois visitas a grandes empresas indianas. Quando eu falo grandes empresas, assim, grandes empresas mesmo. Então, eu não vou falar todas aqui para não ficar uma lista chata, mas nós visitamos, por exemplo, uma empresa de software lá e tecnologia muito grande. Tudo isso eu postei nos stories, tá, pessoal? Tá nos meus destaques lá na bio. Tudo que eu tô falando aqui, vocês vão conseguir identificar lá. É chamada HCL, uma empresa de software enorme. O campus lá parecia uma cidade, a sede que nós visitamos, né? Trabalhavam ali de 20 a 22 mil pessoas. E a empresa tem um total de colaboradores, se eu não me engano, de 150 mil funcionários. Então, uma empresa gigantesca, né? Aqui no Brasil é difícil de ter uma coisa parecida. E essa empresa trabalha com software para grandes players do mundo, desenvolve para Adobe, desenvolve para Microsoft. Inclusive eles falaram assim que eles são um dos maiores desenvolvedores para Microsoft e também um dos maiores consumidores de software Microsoft, porque cada empresa, cada funcionário deles tem uma licença da Microsoft, né? Então só para eles lá a Microsoft vende 150, 200 mil licenças de software. Então eles têm essa simbiose com a Microsoft, que eles vendem serviço e consomem serviço também. Foram muito generosos com a gente, muito. Eles fizeram um tour da sede inteira. No final, inclusive, permitiram que a gente plantasse uma árvore, algumas árvores. Nós temos um jardim imenso. O vice-governador de Minas, Paulo Brandt, plantou uma árvore lá. Também o Coronel Guedes, secretário especial aqui de Minas. O próprio Leonardo Ananda, né, que é da Câmara Brasil-Índia. Então foi uma visita muito legal. E como essa, várias outras. Sempre que a gente ia lá, eles falavam, olha, a nossa empresa faz isso, fazia uma visita, apresentavam e diziam que tipo de negócio eles queriam fazer com o Brasil. Normalmente os negócios que eles querem fazer com o Brasil envolvem investimento, abrir uma sede aqui para aumentar as vendas. Vendas, no caso, de software, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu notei de diferente. Eu tive lá, como eu falei, uns 10 anos atrás, né? Ô, Letícia, muito obrigado. A Letícia dizendo que foi muito bem representada por mim. Oh, obrigado. Mas, na verdade, a equipe de Minas aqui, especialmente do Invest Minas, brilhou. Pessoal altamente técnico, especializado. Eu fiquei muito feliz, viu, com a atitude deles. E eu dei a minha pequena contribuição. Mas então, a última vez que eu estive lá, as visitas eram mais empresas assim, de engenharia, sabe? Máquinas. E dessa vez não, quase todas as visitas, as maiores empresas eram de software e tecnologia. E quando não era diretamente software, era assim, empresas, por exemplo, teve empresas de fertilizante, de biotecnologia para agricultura, de engenharia, mas sempre voltados com uma pegada tecnológica. Então, as empresas de engenharia trabalhavam com energia solar renovável, as empresas lá de biotecnologia, né? Tá no próprio nome, faziam desenvolvimento de coisas híbridas, desenvolvimento de bactérias, ou fertilizantes novos, produtos químicos, tudo assim, muito no sentido de desenvolvimento tecnológico. E claro, empresas de software mesmo, tecnologia. Existiam algumas, claro, industriais, mas mudou bem o perfil de 10, 12 anos para cá. Você vê que a economia lá da Indiana despontou, ganhou muitas empresas de peso nessa área tecnológica. Ô, Rodrigo, Luca, bem-vindos. Deixa eu ver tanta gente aqui. Valeu, pessoal. Como sempre, tá? Alguém tiver comentários aí, fiquem à vontade. E fora essa agenda, pessoal, que a gente estava tendo lá com as empresas, a gente teve a agenda também na Embaixada Brasileira em Nova Delhi, depois com o pessoal do consulado em Mumbai. Mumbai é a antiga Bombaim, que hoje mudou de nome. Então, assim, foi uma coisa de altíssimo nível, eu me senti muito bem, porque a gente era recebido pelas autoridades indianas, era recebido pelas autoridades brasileiras, depois foi recebido pelas grandes empresas indianas, pelas associações lá comerciais indianas, né? E, sim, foi realmente uma coisa maravilhosa, uma visita muito bem organizada e maravilhosa. Tanto profissionalmente, quanto no sentido de fazer contatos, boas conexões, né? Quanto culturalmente. Porque o Elson é um grande conhecedor da cultura indiana, muitas pessoas lá contaram pra gente histórias sobre a Índia, o guia que nos levou pro Taj Mahal contou muito sobre a história, sobre os costumes indianos, por exemplo, sobre os casamentos arranjados, que ainda existem lá até hoje. O nosso guia teve um casamento arranjado, ele tinha uns 40 anos. Um amigo meu lá que eu visitei também se casou dessa forma, me contou bem como é que foi. São as diferenças culturais muito interessantes, sabe? O que mais que nós visitamos lá, pessoal? Além dessa HCL, que é uma gigante de software, a gente visitou a Tata Consulting Group, isso já em Mumbai.
Vocês devem lembrar da Tata, é aquela empresa do Ratan Tata, que fez uma vez, aqui no Brasil ficou muito famoso, que ele estava fazendo o carro mais barato do mundo, que era um carrinho lá de US$ 2.500, foi lançado na Índia e tudo. Então a Tata é um monstro na Índia. Pra vocês terem noção, ela assim, atua no setor automobilístico, atua no setor de software. Ela tem uma joint venture, ou seja, como se ela fosse dona do Starbucks lá na Índia. Então, todo Starbucks que você entra tem escrito lá embaixo Tata. É um grupo realmente muito grande. Nós somos recebidos dentro do grupo, né, na área de software. É uma empresa gigantesca. Eles começaram nessa área de tecnologia da informação, na área de informática, né? Nos anos 70, mais ou menos. E desde lá vem crescendo demais, crescendo muito mesmo. E hoje eles estão aí fazendo grandes plataformas de cloud computing, inteligência artificial no mundo inteiro, inclusive também no Brasil. Eu queria ressaltar sempre isso. A maioria das empresas que nós visitamos ou já estão no Brasil ou tem planos de vir para o Brasil. Então não foi uma visita assim de floreio, sabe? Ah, que legal, fazer um jantar bacana e que começou chique. Não, era uma visita de trabalho mesmo. O governo foi atrair investimentos, ele falava dos benefícios fiscais que Minas Gerais tem, que aliás são excelentes. Tem uma outra live aqui no meu perfil que eu fiz com a JGA Contadores, lá em São Paulo. A gente falando só dos benefícios fiscais de Minas, são muitos benefícios fiscais. O Minas tem a área da Sudene, no norte de Minas, né, de onde eu venho, lá em Montes Claros, que é associado ao Nordeste. Aqui no Sul tem outros benefícios também. Tem o aeroporto de Confins, que agora virou um aeroporto industrial, dirigido lá pelo Kleber, que estava na missão com a gente, que explicou assim, várias vantagens de despacho aduaneiro, de uso do aeroporto para operações de drawback, de importação e revenda. Né? Drawback é quando você importa, industrializa e exporta de novo. Então, assim, Minas realmente está um estado com muitos atrativos para o Brasil, pelo tamanho, né? Segunda maior população, economia aí segunda, terceira, dependendo do Rio de Janeiro. São Paulo não oferece benefício fiscal, Minas oferece. Então, tudo isso a gente sempre falava nas reuniões para tentar atrair investimentos para Minas, né? Puxar a sardinha para o nosso lado. E Minas tem também já várias empresas indianas, né? Tem a ArcelorMittal, que é indiana. Você tem a Infosys, uma empresa grande de tecnologia. A Byju's, que é uma empresa de software educacional, chegou no Brasil, está sediada em Minas. E várias outras. O pessoal do consulado e da Câmara Indiana de Comércio, eles trabalham muito bem mesmo. Eles atraem muito investimento para cá. A Letícia comentou, ela é gigante lá, quase arrumei emprego lá uma vez. Você fala na Tata, Letícia? A Tata, exatamente. Não, a Tata é um grupo gigantesco. Assim, eles terem recebido a gente foi maravilhoso. Seria o equivalente a gente ser recebido aqui pela Itaú, pela Petrobras, sabe? Grupos enormes. Ana, bem-vinda. Raíssa, bem-vindos. Bom, eu estava dizendo aqui que a gente sempre dizia, né, dos investimentos em Minas, mostrava as vantagens de Minas Gerais, tentando atrair investimentos para cá. É claro que os indianos nem conhecem, não conheciam Minas Gerais, a gente tinha que mostrar no mapa onde é que era, o tamanho. Eles sempre ficavam muito impressionados. A Índia, gente, para vocês terem noção, ela está no hemisfério norte, ela tem um tamanho de 1/3 do Brasil, aproximadamente, bem menor do que nós em tamanho, mas a população é 1.300.000.000, 1.400.000.000, muito maior do que a nossa, né? Então, e eles tomaram um caminho de desenvolvimento interessante, porque eles falaram assim, olha, o que é a nossa população, o que nós somos? A gente tem mão de obra barata e uma população que a gente consegue educar bem. Então, eles têm um desenvolvimento industrial interessante, não tanto quanto da China, mas muito interessante. E eles se especializaram em setores em que a mão de obra é um diferencial. Então, por isso eles estão tanto na área de software, né? Porque você pensa bem lá, uma empresa de 100, 200, 500 mil funcionários, que é a Tata, se eu não me engano, estava com 500 mil funcionários. A Tata Consulting, só essa parte de software. Você tem uma empresa de 500 mil, esses funcionários são o quê? A maioria são engenheiros, programadores, né? Você tem uma força de trabalho, uma capacidade de execução gigantesca. Então eles falaram, bom, nós vamos apostar nisso aí para crescer. E está dando certo, a economia deles tem crescido muito. A gente fala muito aqui no Brasil da economia chinesa, que realmente cresceu igual um avião, né? Subiu igual um avião. Mas a indiana vem crescendo assim um pouquinho menos que a chinesa. Mas sempre todo ano, sabe? A chinesa cresce 8, a indiana cresce 6, por exemplo. Paulatinamente, assim, todo ano. E é por isso que eles, na verdade, já nos superaram, né? São uma economia maior do que a nossa. É claro que per capita não, mas no global são. E eu tô vendo que tá dando resultado. Por quê? Porque olha só, o que é interessante, o fluxo de investimento é de lá para cá, né? Mas não somos nós que investimos ainda, os indianos que estão vindo investir aqui para aproveitar o nosso mercado. E eles vêm mesmo, são muito agressivos na parte comercial. Embora sejam pessoas assim calmas, né, na hora de lidar, tranquilas, eles não sejam igual ao americano, às vezes, ou igual ao, sei lá, ao alemão, não são bravos. Mas eles são agressivos nesse sentido que eles tomam atitude mesmo. Então eles veem o mercado aqui do Brasil e correm atrás, sem demorar muito. Pessoal, alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, tá? Podem ficar aqui à vontade.
A Letícia perguntou, qual é o incentivo que o governo de Minas Gerais e o Brasil oferece para uma potência como a Índia? Então, Letícia, o governo de Minas, eu vou pegar aqui um pouco da apresentação que o pessoal do Invest Minas fez lá, tá? O governo de Minas, ele tem alguns benefícios fiscais, especialmente relativos ao ICMS. Então, o ICMS, se você montar, por exemplo, uma indústria em Minas, você pode ter uma redução de ICMS. Vários municípios em Minas emprestam, né? Ou até dão terrenos para montagem de fábricas. No norte de Minas, na área da Sudene, você tem uma redução do imposto de renda para qualquer empresa que se instalar aqui. Na verdade, esses investimentos não são específicos para investidores estrangeiros. Para qualquer investidor, até Minas fica até buscando, roubando empresas, digamos assim, de São Paulo, do Mato Grosso, né? Da Bahia, para se instalar aqui por causa disso. Mas então, com esses incentivos de ICMS, de imposto de renda e também alguns incentivos indiretos, por exemplo, as empresas podem fazer parceria de pesquisa com a FMG, que tem um campo de pesquisa muito interessante aqui, né, em Belo Horizonte. O aeroporto de Confins está se transformando num aeroporto industrial, então ele oferece várias facilidades logísticas. A parte de licenças, instalação está muito facilitada, né, o Estado está menos burocrático. Então, assim, realmente, eu sei que eu sou mineiro e tal, mas objetivamente falando, o Estado de Minas tem vantagens muito boas se comparados com investimentos que você fosse abrir uma empresa, por exemplo, no Rio de Janeiro. Entende? Então tá muito bom de investir aqui. Tem o BDMG, que é um banco de desenvolvimento, que tem algumas linhas de crédito, de valor relativamente pequeno, não é tão grande quanto o BNDES, mas tem também. No norte de Minas você tem o Banco do Nordeste, né? Que é outro banco lá que também pode dar financiamento e tal. Então é um estado bastante interessante. E isso que eu tô falando para vocês foi o que nós falamos lá para os indianos, reiteramos várias vezes. E eles gostaram. Inclusive, eles são espertíssimos. Quando a gente chegava na reunião, algumas empresas já tinham até uma pauta de reclamações. Então, assim, olha, é o seguinte, aproveitando que o governo está aqui, né? A gente está investindo no Brasil há alguns anos, as nossas dificuldades são essas. E fora aquelas dificuldades que todo brasileiro tem, né? O ICMS é muito complicado, a lei trabalhista é muito difícil, a importação demora muito. E o pessoal do governo, na medida do possível, explicava como que Minas Gerais poderia facilitar para eles essas questões. E eu lá como advogado, outros empresários, a gente sempre tocava uma ideia. Foram reuniões assim, não foram tipo palestras, não, sabe? Eram reuniões muito produtivas mesmo, de discussão, o pessoal falava os planos, a gente quer fazer isso, teria como, não teria como, o governo falava, dá pra fazer assim, os empresários falavam, eu já fiz isso, teve essa facilidade, essa dificuldade. Então foi uma coisa muito aberta, assim, foi realmente um momento especial, eu acho. Dificilmente a gente participa de reuniões tão produtivas, sabe? Com um pessoal de tão alto nível, né? Você tá ali na mesma mesa, o pessoal do governo de Minas, um grande empresário, com um cônsul, então foi bem interessante. Ó, chegaram mais comentários aqui, ó. Ale, boa tarde. Como é o mercado de semicondutores por lá? Chegou a ver esse tipo de empresa por lá? Então, não visitei nenhuma empresa nessa parte de semicondutores. Mas eu sei que a área de tecnologia lá, em geral, é muito boa, né? Então, não sei se eles fabricam semicondutores especificamente, mas eles têm toda uma indústria lá na parte de computação. Inclusive, eles tiveram um desenvolvimento autônomo de computadores lá nos anos 70, mais ou menos. Então, eles tiveram uma indústria que meio que cresceu em paralelo com a indústria mundial, sabe? Eles têm um histórico muito interessante nessa área, tanto na área de TI, quanto na área de hardware mesmo. Então, não sei especialmente sobre semicondutores, mas tem uma área de tecnologia da informação, inclusive hardware, muito interessante. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, conversando lá, é o custo dos serviços, digamos assim, financeiros. Então, custo de contador, custo de fazer o valuation de uma empresa, né, a avaliação de uma empresa. Aqui no Brasil, se você fazer um valuation de uma empresa, custa um dinheirão, 200 mil reais, sei lá, 100 mil. Às vezes 400 mil se a empresa é muito complicada. Eu estava conversando com meu parceiro lá, que lá tem empresas que fazem valuation baratíssimo, 10, 20 vezes menos o custo, né, do que aqui no Brasil. Mesma coisa serviço de contabilidade. Até, às vezes, a gente vê muito aqui no Brasil, às vezes em série, né, em filme, que o pessoa liga pro call center, o call center é indiano. Mas eu entendi por quê. É porque o custo lá da mão de obra para esse tipo de profissão, contador, call center, programador, às vezes serviços financeiros, chega a ser 10 vezes menor. Então, assim, aqui no Brasil você tem um custo, digamos, uma contabilidade custa 3 mil reais por mês, de uma empresa tamanho médio. 36 mil no ano. Lá na Índia, às vezes vai ser 3 mil por ano, entenderam? 5 mil por ano, 10 vezes menos. Então, nessa área realmente é inquestionável. E eles falam inglês, né? Tem inglês na escola, isso é um grande diferencial. A China, por exemplo, não tem como fazer isso porque a população dela não fala inglês. Então você não teria como fazer o trabalho com a velocidade necessária. Mas se você pensa por uma empresa americana, australiana, inclusive eles terceirizam até trabalhos legais. Como a Índia tem um sistema jurídico muito,
basicamente em inglês, né? Às vezes trabalhos legais básicos, revisão de documentos, revisão de assinatura, coisas assim. Já tem escritórios americanos e ingleses que terceirizam para a Índia. Então você tem uma equipe lá de indianos para fazer um trabalho que eles chamam de paralegal, né? Que seria aqui mais ou menos o trabalho de estagiário. Não chega a ser o trabalho do advogado completamente, mas revisão de petições, formatação de documentos e tal. Eles mandam para lá, o pessoal faz de noite e devolve no outro dia de manhã. Então essas áreas de contabilidade, valuation, serviços básicos de fusões e aquisições, né? Elaboração de planilha, plano de negócios, revisão de documentos, eles têm uma base grande lá que faz. E as empresas que nós visitamos não eram disso, eram de programação, mas funciona na mesma lógica, né? Então por que a HCL é um dos maiores fornecedores da Microsoft? Porque a Microsoft lá nos Estados Unidos tem que desenvolver um software, fala, olha, desenvolve para mim essa solução aqui, esse robô, etc. Manda para a Índia, eles fazem e devolvem. Entenderam? Samuel perguntou quais áreas a Índia poderia investir no Brasil. Não é poder investir, eles já investem, tá? Então eles investem aqui muito na área de mineração, ferro, cobre, vários tipos de minerais. Eles investem aqui na área de tecnologia agrícola, né? Agrotóxicos, biotecnologia. Eles investem aqui muito nessa área toda relacionada a software. Tem várias empresas de software indiano aqui, de tudo sem imaginar. Então, eles montam aqui centros de pesquisa, unidade de produção. Inclusive aqui em Minas mesmo, a Infosys já esteve aqui, a Baidius esteve aqui também. E ocasionalmente alguma questão industrial, mas os mais gritantes são esses, área de software, mineração e, o que eu falei agora? E tecnologia agrícola. E nisso eles investem bastante aqui no Brasil. Agora, a cooperação tende a aumentar, viu, gente? Porque a economia brasileira e indiana, eles têm potencialmente muitas áreas de complementaridade. Você tem a questão do etanol, por exemplo. Até separei aqui, ó, outras áreas que a Índia trabalha muito com o Brasil. Eu já ia esquecendo. Duas áreas enormes. A indústria têxtil indiana, que fornece muito para o Brasil, e a indústria farmacêutica. A gente não pode esquecer que uma das vacinas que eu tomei aqui, quase todo mundo tomou no Brasil, apesar da tecnologia ser inglesa, ela foi produzida na Índia, né? E importada para o Brasil. Inclusive o pessoal da Câmara Indiana teve um papel nisso aí, foi bem legal. E várias coisas da indústria farmacêutica lá, tubos, essa parte, vários tipos de remédio, mas não só remédio, cápsulas para remédio também, tubos, seringas, tudo isso a Índia fornece, competindo ali ferozmente com a China, né, que também fornece. Mas a Índia, para nós, é um fornecedor muito estratégico. Por quê? Porque vocês viram que a China teve uma certa influência política no fornecimento aí de medicamentos durante a pandemia, e a Índia foi bem mais tranquila, né? Inclusive a vacina que ela forneceu para a gente. E essas áreas, por exemplo, software e biotecnologia e essa área de medicamentos, elas envolvem não só exportação, mas também desenvolvimento local. Então valeria a pena para eles, por exemplo, ter uma parceria aqui, uma joint venture, uma indústria, entendeu? Junto com o Butantan, não sei, com a FMG, para desenvolver produtos localmente voltados ao Brasil, que é o que eles, aliás, têm feito. Então, além de exportar os produtos prontos, eles trazem também a tecnologia, o desenvolvimento. É uma coisa bem interessante. Por isso que o comércio internacional Brasil-Índia triplicou nos últimos 10 anos. É porque tem muita coisa para crescer ainda, sabe? Fora toda a questão de roupas, adornos, né, que eu nem entrei aqui. Eu estou focado mais nessas áreas de mais valor agregado, tecnologia. Mas nas áreas de mais baixo valor agregado, você vê muitas lojas aí, tem roupa indiana, né? Tecidos, esse tipo de coisa. Ok, pessoal, deixa eu ver. Mais alguma pergunta aqui? É difícil entender o indiano falando inglês. Eles têm um sotaque puxado, né? Mas rapidinho você pega, não demora muito não. Bastante gente, bem-vindos, tá? Felipe, Wellington. Wellington, nessa questão de desenvolver software na Índia, como ficam os direitos de propriedade intelectual? Wellington, que boa pergunta. Normalmente, nos contratos internacionais de desenvolvimento, a pessoa que está contratando é que é a dona do software. Então, por exemplo, a Microsoft, que terceiriza para a Índia, é que é a dona do software. Mas além da parte contratual, normalmente a Microsoft também vai ter uma unidade na Índia, por exemplo, e essa unidade lá, just in case, né, por via das dúvidas, é que vai ter os direitos de propriedade intelectual que dependem de registro na Índia. Aí, propriedade intelectual depende muito do país, né? Às vezes, por exemplo, o software às vezes é registrado, às vezes não. Tem a questão da marca e tal. Mas essas empresas globais de tecnologia, normalmente elas já mapearam isso, elas já sabem como atuar naquele país para desenvolver, né? Esse, aliás, muitas empresas têm saído agora da China por causa disso. Porque na China eles têm algumas dificuldades. Às vezes a empresa chinesa consegue roubar a propriedade intelectual.
Então eles estão preferindo jogar o desenvolvimento para o México ou para a Índia, onde eles têm mais controle. Isso é uma questão muito interessante. Isso aí, aliás, é uma das questões que o advogado internacional trabalha, né? É a análise do sistema de propriedade intelectual daquele país e como você pode fazer contratos internacionais de software com aquele país. Aqui no Brasil isso também é uma preocupação. Então, quando uma empresa grande vem licenciar um software aqui no Brasil, nos contratos ela sempre se preocupa em deixar bem claro que ela é dona do software. Se for o caso, registre aqui no Brasil o software ou a marca, ou o que for, né? O equivalente, para que ela tenha certeza que ela não vai ter a propriedade intelectual dela roubada aqui no Brasil. Então isso é uma preocupação não só com a Índia, mas em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Eu já estou em vários casos como esse também. Beleza? Pessoal, não poderia deixar de falar aqui como que o pessoal da Câmara Indiana, Leonardo Ananda, a equipe dele, estão de parabéns pela organização dessa missão. Foi muito bem organizado mesmo. Vocês pensam em um grupo aí de umas 30 pessoas, eu acho. O grupo variava de 20 a 30 pessoas, dependendo da cidade. 30 brasileiros tendo que acordar às 6 horas da manhã, às 5 e meia da manhã, às 4 e meia da manhã para poder estar no ônibus às 6 da manhã. E, assim, praticamente não ter um atraso, não deu nada. Deu tudo certo, conseguiram fazer várias visitas por dia. Então foi uma coisa realmente, assim, muito bem organizada, muito bem feita. O pessoal tá de parabéns, tá? Visitem o site, eu vou marcar quando eu postar a live aqui. Visitem o site da Câmara Brasil-Índia. Eles estão, inclusive, fazendo lá comentários sobre cada empresa que foi visitada. Não vai dar tempo de eu comentar todas aqui. Eu comentei 2 até agora só, a Tata e a HCL. Mas lá vocês vão poder ver cada visita como é que foi feita. Realmente um trabalho muito, muito bacana. Uma das empresas lá que eu visitei, que é até cliente minha, a Byju's, ou aqui no Brasil a Biju, né, empresa de educação. Foi até interessante, no dia que eu cheguei lá no sábado, cheguei de madrugada no hotel, umas 5 horas, fui tomar café. Na mesa lá já tinha um jornal e um dos destaques da manchete era sobre a Biju, que ela tinha acabado de levantar 800 milhões de dólares e que o valor de mercado dela já era 22 bilhões de dólares, né? Ou seja, mais de 100 bilhões de reais. A Biju é uma das maiores unicórnios da Índia, né? Empresa de startup tecnologia que vale mais de 1 bilhão de dólares. No caso, a Biju vale 22 bilhões, né, de dólares. Além da Biju, a gente tem outras empresas lá muito grandes de tecnologia. Tem a Paytm, que seria mais ou menos equivalente ao nosso Nubank aqui, que é uma espécie de um banco lá, uma empresa de pagamentos. Essa nós não visitamos, mas ela também é muito grande. A Biju nós visitamos. Por que eu estou dizendo isso? É porque a economia indiana, ela realmente está dando grandes saltos. Então, ela tem ainda aquela parte básica lá, têxtil e tal, mas na parte de tecnologia já tem grandes startups que estão vindo ao Brasil. Se elas não chegaram no Brasil ainda, ó, no Brasil já está a Oio, que é de hotéis, está a Bijus, várias outras indianas, e essa Paytm talvez venha ao Brasil também, trabalhar aqui no nosso setor bancário de pagamento, sabe? Uma outra empresa que eu não posso esquecer, pessoal, é o seguinte, visitou tanta gente boa lá que é até difícil de lembrar todo mundo. A gente visitou peraí, abri o site aqui. Se eu não me engano, chama UPL. Isso mesmo. A UPL é uma empresa indiana que trabalha com tecnologia agrícola. Então, biotecnologia aplicada à agricultura, produtos químicos. Eles já atuam no Brasil e pretendem aumentar o investimento aqui. Tanto na área de pesquisa, quanto na área de produção, quanto na importação, distribuição, né? Para competir mais ou menos aí com a Cargill, talvez, nessa área de implementos defensivos agrícolas. É uma empresa muito interessante. E outra empresa que já anunciou que vai aumentar os investimentos no Brasil, que a gente visitou lá, é uma que se chama ACG, uma empresa farmacêutica, que vocês podem olhar no site da Câmara Indiana, já anunciou, falou, não, a visita foi muito boa e tal, e a gente tem planos de aumentar os investimentos no Brasil. Então, assim, foi uma visita muito produtiva, sabe? Não foi, como estava ressaltando aqui, não foi só para ir lá ver a empresa, a gente foi, assim, decisões foram tomadas durante essa visita que beneficiam e impactam o nosso estado aqui de Minas Gerais. O Brasil também, mas Minas Gerais em especial. Foi muito interessante. Letícia, bem-vinda. Bacana, pessoal. Bom, e o que eu tirei de lição dessa missão? Tirei várias, né? Mas falei aqui da questão do custo lá na Índia, como a gente pode terceirizar serviço lá de valuation, serviços contábeis, da economia indiana. Mas o que eu tirei assim para a minha profissão? Uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro, como que a formação do advogado para essas coisas é boa? Porque eu fui formado no FMG, muitas pessoas do governo também estudaram lá, né? Então quando eu ia conversar com o pessoal do governo, a gente meio que falava a mesma língua. Questão assim de direito administrativo, tratados, né? Conseguia falar a mesma língua deles. Quando a gente ia conversar com empresários indianos, como eu trabalho com investimentos estrangeiros, também falava a mesma língua deles.
E quando a gente conversava com os empresários brasileiros, que fazem negócios internacionais e sofrem com a tributação brasileira e tal, a gente também tinha muita coisa em comum. Então o que eu vi é que o advogado com a formação internacional circula bem nesses meios. Lá na hora de conversar com o pessoal que trabalha na embaixada, no consulado, a gente tem até amigos em comum que formaram comigo, que hoje são embaixadores também, a gente pôde conversar. Então essa formação de direito para os negócios internacionais, negociações internacionais, tributação internacional, investimentos estrangeiros, eu vi que ela é uma boa formação. Porque se você é só de business, só de economia, por exemplo, sempre vai te faltar um pedacinho ali daquela área burocrática. E se você é um advogado que trabalha só em litigioso, também vai faltar alguma coisa. Mas o advogado que trabalha com negócios, né, transacional, o advogado que faz transações, é o meu caso, ele está bem posicionado para conversar com todo mundo. Com o embaixador, com o pessoal do governo de Minas, com o pessoal do governo da Índia, com as empresas indianas, com as empresas brasileiras. Então, assim, foi uma boa experiência, me senti bem lá. Deu para falar com todo mundo. Foi bem legal. Então, pessoal, e o que eu quero... muita gente, enquanto eu estava lá, muita gente, toda hora, o pessoal ficou encantado com os stories que eu fiz, eu fico muito feliz que eu mostrava lá o que estava acontecendo, as empresas, muitas pessoas me perguntaram, mandaram mensagem direct, WhatsApp, falando assim, Adler, aquele curso de investimento estrangeiro que você abriu, eu posso entrar ainda? Tô achando muito legal que você está atuando nisso, eu perdi a inscrição, posso entrar? Então, eu decidi que eu vou abrir por 24 horas a inscrição no curso de investimento estrangeiro novamente. Quem quiser fazer o curso vai poder atuar, vai poder se inscrever até amanhã, meia-noite. Nós vamos ter 24 horas aí, um pouquinho mais de horário de inscrições abertas, tá? Quem deve fazer o curso? Quem é advogado e quer trabalhar numa área nova. Essa área que eu contei. Quem quiser ter experiência de discutir com investidores estrangeiros, de deixar de ser um advogado aqui só local, que faz um contratinho para atuar em negócios internacionais, de poder, assim, queira ou não, é legal, né? Poder trabalhar viajando, participar desses encontros internacionais. Quem quiser atuar nesse mundo, a melhor forma de entrar aqui no Brasil hoje é pela área de investimentos estrangeiros, que é a área que o pessoal lá do exterior mais carece de saber. Igual eu falei, eu fui na reunião lá, o pessoal, olha, a gente tem uma grande dificuldade com o sistema jurídico lá. Quem é que pode ajudar? Eu falei, eu posso chegar lá e tive a oportunidade de explicar várias coisas. Quanto tempo leva para abrir uma empresa no Brasil, como eu envio dinheiro. Coisa assim que mais o advogado que vai saber mesmo, né? É difícil para a pessoa que é de business poder dar essas informações assim no estalo. Então, quem quiser participar desse tipo de negócio, quem quiser desanimado com a advocacia e achar que essa área é legal e quiser participar desse tipo de negócio internacional, assim, eu acho que eu quis transmitir é que isso é uma coisa totalmente possível, né? Que eu estou fazendo aqui, eu sou uma pessoa normal, já fiz lá, estou dando aqui para vocês todo o passo a passo como foi feito. Vocês podem fazer também. Quem quiser atuar nessa área, saber como fazer isso, se inscreva no curso, é um curso sobre investimentos estrangeiros. Ele foi feito para ter 15 horas, mas eu já dei 18 horas de aula, eu acho que ele vai acabar com umas 25 ou 30 horas, porque a turma é muito participativa, então a gente sempre tem aulas longas, discute bem o contratos, economia, assim, é uma coisa bem interessante. Se tiver algum aluno aqui puder comentar, né, as aulas são bem bacanas. Se tiver algum aluno assistindo aí puder comentar. Então, quem quiser participar desse tipo de negócio, faça esse curso de investimento estrangeiro. Ele se chama Advogando Investimento Estrangeiro na Prática, justamente porque ele dá uma visão bem prática. A gente pega documentos reais, documentos de empresas que estão listadas na bolsa, avalia e vê como esses investimentos são feitos na prática. Eu já mostrei para vocês, por meio dessa missão, né, que esse tipo de coisa está acessível. E, aliás, eu era o único advogado lá, então você praticamente não tem concorrência. Quem quiser participar desse tipo de missão será bem-vindo, porque as pessoas precisam desse tipo de conhecimento. Ó, a Raíssa comentou, o curso é incrível, eu tô amando. Obrigado, Raíssa. Então, assim, eu acho que tá provado aí que isso é uma coisa que tem muita demanda e que é muito interessante. A remuneração também é muito boa, né? Naturalmente. Honorários são negociados em dólar. Então, é uma área que o advogado que está aqui no Brasil, que não sabe em que atuar, deveria investir, porque é uma área boa. Especialmente, e eu falo aqui agora, nesses países que estão em crescimento, mas o pessoal não fala muito, né? Por exemplo, a Índia. Embora o pessoal aqui do Brasil tenha uma noção de Índia pela novela, yoga, não sei o quê, mas pouca gente pensa em Índia para business. Mas eu, quando eu penso em Índia, eu só penso, negócios, business. Porque é o que eu venho vivendo há mais de 10 anos. Ó, Leonardo, eu sou aluno do curso e realmente o conteúdo é muito produtivo. Obrigado, Leonardo, muito obrigado. Então, quem quiser se inscrever no curso, o curso vai tratar de toda a parte de investimento estrangeiro, desde a produção de documentos, até os acordos de investimento, MOUs, etc., até a parte tributária também, envio de dinheiro ao exterior, envio de dinheiro ao Brasil. Então, um curso bem completo, bem prático, tá? Negociação de contratos. A próxima aula agora, sábado, é sobre negociação de contratos. Nós vamos falar sobre isso. O Wellington, muito obrigado. Falou que o professorado era sensacional, valeu.
E dentro do curso de investimento estrangeiro que já está acontecendo, eu vou abrir uma aula só para falar dessas empresas indianas que eu visitei. Vou falar, olha pessoal, mostrar cada empresa, os seus dados são públicos, né? Porque o próprio governo de Minas publica e a Câmara Indiana de Comércio publica também. A gente vai analisar o site da empresa e falar, essa empresa atua nessas áreas, e com base nelas nós vamos mostrar os tipos de investimento estrangeiro que o Brasil vem recebendo. Eu acho que tem tudo a ver, porque, inclusive, os investimentos que o Brasil vem recebendo ultimamente não são na área industrial, são exatamente nas áreas que a Índia investe aqui, tecnologia na agricultura e software. Então vou fazer uma aula especial sobre essa missão, né? A live aqui não dá pra gente fazer, fica cansativo, para olhar uma por uma, mas vamos fazer na aula. Então quem quiser mudar a sua carreira, atuar nessa área de investimentos, tem 24 horas para se inscrever no curso. O curso tem um valor de R$ 1.000, R$ 997 à vista, ou, se eu não me engano, parcelando dá R$ 100 por mês, se você parcelar no cartão. Valor de uma ida ao restaurante, então é uma coisa que você vai ganhar em 2 horas de trabalho com investimento estrangeiro. Cobrando por hora você vai ganhar isso, ou até mais. Então, eu acho que em relação a custo não tem dúvida. Se você quer mudar de carreira, faça esse curso de investimento estrangeiro. Nós vamos abordar toda essa parte da Índia, além de toda a parte de regulação de como outros países, né, podem investir no Brasil, pessoas físicas ou pessoas jurídicas ou empresas grandes. Então, é um curso que eu elaborei com muito carinho para quem quer mudar de carreira e atuar nessa área. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham tido um gostinho aí da Índia. Agradeço novamente ao pessoal do Investe Minas, do governo de Minas Gerais, à Câmara Indiana de Comércio, na pessoa do Leonardo Ananda, ao Consulado Indiano no Brasil. Foi, assim, organização impecável. Eu espero que vocês tenham tido uma noção aí, que vocês possam ter expandido a imaginação de vocês. Quem quer atuar na área internacional vê que isso é uma coisa possível, tá? Que não é inacessível, que é uma coisa real, que tem uma demanda real, né? Estou dizendo aqui que eu estava lá, as pessoas me demandavam, queriam saber, porque o fluxo econômico do mundo hoje é esse, e precisa de pessoas atualizadas nessa área. Agradeço demais, mais uma vez, viu? Muito obrigado. A gente se fala. Curso para quem quiser, o link para quem quiser se inscrever no curso está na minha bio. Eu vou marcar aqui, assim que postar a live também, a Câmara Indiana. Sugiro que vocês sigam eles, até se filiem, né? Se forem advogados ou empresários, para terem a oportunidade de participar desse tipo de evento aí. Agradeço demais. Muito obrigado. Tchau, tchau.